Olá, meus queridos irmãos e irmãs, operários da paz. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui no bate-papo das sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. E nesse momento, para abrir aí o nosso bate-papo, nós convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento àquele que conhece as nossas necessidades, aquele que sabe até quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça, aquele que gera as leis do mundo, e a Ele, o nosso Pai maior, que elevamos o nosso pensamento e pedimos que a bênção, que a Tua bênção, ó Pai, possa cair sobre todos os operários da paz, seus familiares, trazendo para cada lar energias de sabedoria, de discernimento, a fim de que possamos nos sentir fortes, animados e alegres, mesmo diante de algumas dificuldades que todos temos que facear para o nosso crescimento. Que a Tua bênção e a Tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje no nosso bate-papo, nós temos aqui o Márcio, da Carolina do Norte, a Maria Lourenço, lá do Rio Grande do Sul, e a Milena de Fortaleza, Ceará. E a nossa querida Leninha, que vai fazer hoje algumas reflexões sobre o tema geral, que é a consolo aos aflitos. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui compartilhando esse momento, os estudos. É um momento onde a gente tenta aprender junto. E o tema de hoje é muito oportuno, foi muito bem trazido para que a gente possa estudar, porque temos passado por tempos de muitas aflições. Tanto na nossa vida, quanto na vida das pessoas que nos cercam, nós temos percebido muitas angústias, muitas tensões, algumas com explicação, outras não, algumas de ordem orgânica, outras a gente percebe que é de ordem espiritual, mas o mundo tem passado por atribulações. E o Espiritismo, como doutrina consoladora, nos traz um capítulo inteiro sobre os aflitos. Ele trabalha, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha muitas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, mas ele enfoca bastante nos bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho, é o consolo das aflições. Então, a gente percebe a importância que tem a gente se sustentar nesse roteiro divino que a gente encontra no Sermão das Montanhas e é também desenvolvido por Kardec no Evangelho, tanto através das instruções dos Espíritos, como através dos próprios comentários dele, né? Quando a gente observa o Sermão da Montanha, se a gente tiver um olhar mais aprofundado, meditativo sobre o que Jesus quis trazer com tudo aquilo, a gente pode ver uma espécie de degradê, eu diria assim, da evolução espiritual, porque ele começa com os pobres de espírito, aí vai para os aflitos, para os humildes, até que ele chega nos puros de coração, que é justamente a trilha espiritual que a gente
percorre até chegar ao grau da perfeição. Então, ele nos coloca desde o princípio, ele não condiciona a bem-aventurança somente a quem já tem um coração puro e perfeito, mas ele mostra que desde o início da nossa pequenez, Deus está com a gente e a gente já nasce herdeiro de Deus. Basta só que a gente se trabalhe para que a gente seja digno dessa herança. E por a gente estar em um mundo de aflição, ele já traz esse amparo para a gente, e Kardec nos exemplifica de uma forma maravilhosa. Ele traz 13 subtítulos dentro do capítulo, falando de diversas nuances das aflições. Eu peço licença aqui para ler. A justiça das aflições, causas atuais das aflições, anteriores, o esquecimento do passado. O véu do esquecimento é uma bênção, né? Muita gente vai atrás de lembrar das encarnações passadas por hipnose, mas às vezes a gente não consegue lidar nem com os erros que a gente cometeu nessa própria encarnação. Tem coisa que a gente fez que a gente não quer nem lembrar que fez, porque a gente se arrepende. Imagine antes, nas vidas pregressas, onde a gente era ainda menos, como é que eu posso dizer, atrasado do que o que a gente ainda é hoje, né? Então, ele fala sobre tudo isso também, motivos da resignação que a gente sempre deve ter, porque a revolta, ela incrementa qualquer dor, qualquer aflição. O suicídio e a loucura, uma coisa que é muito atual. Ele escreveu isso há tantos anos atrás, mais de um século atrás, e a gente percebe hoje em dia quanto é necessário a gente se antecipar a esse tipo de situação, porque a gente tem visto muito um nível muito grande de pessoas se desesperando, outras chegando a atentar contra a própria vida. E não são mais pessoas já com idade mais avançada, são crianças, jovens, que já estão ali com o espírito cansado e chega naquele grau de desespero que acha que cessar a vida material vai cessar a dor do espírito, né? Então, nesse roteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode encontrar um material para estudar e a gente se precaver e ajudar as pessoas que estão próximas, que precisam de um pouco mais de luz. O bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é desse mundo. A Joana de Ângeles diz que quem espera desse mundo apenas as flores não entendeu ainda o sentido da existência, né? A gente está aqui, como diz uma amiga minha, brincando, ela diz, a gente está aqui porque não é flor que se cheire, né? Então a gente ainda tem muito que aprender, a gente está num planeta que realmente a gente precisa passar por isso para burilar o espírito, para aperfeiçoar nossas virtudes e trabalhar nossas imperfeições. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que é algo que realmente mexe muito com a gente, traz muita aflição. Se fosse um homem de bem, teria morrido, que é uma visão errada que a gente tem da vida e acha que as pessoas boas sempre vão sofrer mais do que as pessoas que não têm o bem no coração. Os tormentos voluntários, a infelicidade real, melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, e deve-se pôr termo às provas do próximo. A eutanásia é algo que tem sido trazido também muito na atualidade. É permitido abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura, sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos para outro. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele abre esse leque nas bem-aventuranças, principalmente no tópico dos aflitos, ele nos traz uma luz muito bem-vinda, muito esperada, principalmente no
no momento atual de turbulência do mundo, né? Jesus, quando veio para o mundo, ele já veio sabendo de tudo isso que a gente precisaria. Então, ele naquele momento, trouxe algo que iria se eternizar, para segurar a nossa mão nessa caminhada, nessa jornada imensa, que ele sabia que a gente ainda teria que trilhar até que o planeta se tornasse um planeta de regeneração, né? Então, essas considerações que a gente traz na esperança de que os corações que hoje em dia sofrem, que porventura venham ouvir nossas palavras, que eles se apeguem às promessas de Jesus, porque nenhuma delas será em vão. E como a gente sabe que nós vivemos ainda nesse planeta de provas e expiações, a gente tem que lançar o nosso olhar para a vida futura, para saber que nada do que Jesus prometeu cairá no esquecimento, que se cumprirão todas as suas palavras, nada ficará de fora. Então, isso ajuda a gente a ter paciência, a ter resignação e a se consolar diante das provas e lembrar do que Maria mandou dizer a Chico Xavier: isso vai passar, tudo passa, né? E eu vou concluir aqui com a prece que Abigail rezou para Estevão, seu irmão, né, quando ele foi levado à praça pública e foi apedrejado por não querer negar Cristo. Então foi um suplício, uma aflição muito grande. E quando eles se reencontraram, quando ela reconheceu que era o irmão, que ela foi falar com ele, ele pediu para ela rezar essa prece para ele no momento do desencarne, que ele viu que tinha chegado. Muito linda a prece dos aflitos, Emmanuel Chico Xavier, do livro Paulo e Estevão. Senhor, Deus Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. E assim a gente finaliza nossas colocações de hoje, agradecendo e desejando a todos dias de paz e de luz, respaldados, amparados e muito confiados no amor de Jesus por todos nós. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Muito oportuno, Leninha, as suas reflexões, né? E o Evangelho é um livro maravilhoso, é um livro de conduta, é um livro de orientação para a nossa vida. A gente encontra ali o consolo naquelas palavras. Esse capítulo dos aflitos é maravilhoso, né? Então, a gente, cada vez que passa por uma dificuldade, ou individual ou coletiva, né, com o planeta, a gente encontra nas palavras do Evangelho realmente a verdadeira consolação, porque ele mostra o porquê, né? Ele nos explica o porquê que está acontecendo, né? Ele dá os exemplos, é maravilhoso. Então a gente realmente tem que agradecer muito a Deus por termos esse tesouro nas nossas mãos, viu? Muito obrigada, Leninha. Gostei muito das suas reflexões. Essa visão geral do capítulo foi muito bem colocada
E a Leninha lembrou muito bem que eu acredito que todos nós, uma vez ou outra, gostaríamos de que tudo fosse mais fácil, né? Assim, queria não ter passado por isso, ou não gostaria de ter passado por essa ou por aquela dificuldade. Mas a Leninha lembrou bem que a gente plantou isso aí no passado, né? Então a Verdade. gente tem que ir acertando, né? Tem que ir fazendo, aparando as arestas, porque enquanto a gente tiver os nossos débitos, a nossa consciência ainda estiver ainda com camadas obscuras, a gente não vai ter a paz que nós tanto almejamos. É por isso que Paulo de Tarso fala que a tribulação produz fortaleza. Nós seremos fortes com as tribulações, porque as tribulações fazem parte da lapidação do nosso ser. E aí, quando passar essa fase, sim, lá na frente a gente vai estar melhor. E Jesus disse: aquele que perseverar até o final será salvo. Então, a gente tem que manter firme. E essas reflexões em família, né, igual a gente está fazendo aqui, com a presença de pessoas tão queridas, é isso, né, essa troca, porque um traz uma coisa, outro traz outra, e aí vai mais a espiritualidade presente, a gente vai enriquecendo, vai ficando mais forte, e aí os dias vão passando e a gente vai ficando cada vez melhor, né, se sentindo melhor. Sim, É Jesus que disse, né? O meu reino não é deste mundo, né? Então, quando acontece qualquer coisa, eu digo, eu já estou preparada, que neste mundo eu tenho que cuidar para não fazer piores coisas. Porque verdade. não é nesse mundo o reino, vamos esperar nem que seja mais encarnações, mas vai ser em outros mundos, né? Verdade. Muito bom. Peço a Deus e a Jesus, a Maria Santíssima, que tenha piedade de todos os aflitos, que nesse momento na terra tem muitos aflitos precisando da vossa misericórdia. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu queria ajudar os aflitos, eu quero ajudar os aflitos, porque é muito triste. Eu te agradeço porque hoje eu não sou mais uma aflita. Eu estou te buscando todos os dias e me entregando nas tuas mãos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso Rei Solar, Mestre amado, Pastor de todas as ovelhas, nós te agradecemos por saber de nossas necessidades de passar por atribulações, aflições e sofrimentos, mas mesmo assim nunca soltar a nossa mão, nunca deixar de nos amparar. Hoje, Senhor, embalados nas boas vibrações que trouxestes a nós através desse encontro e dessas reflexões, nós te pedimos que todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, sobretudo aqueles que se encontram na escuridão da ignorância, de não conhecerem o teu amor e a tua luz, que eles sejam cercados por teus anjos e que eles recebam a boa nova, a tua palavra, a certeza do teu amor. Isso certamente restaurará seus espíritos e os trará para a luz tão almejada, tão bem-vinda, tão consoladora, que trará alívio às suas dores. Nossos irmãos sofrem, Senhor, sofrem porque não te conhecem e não sabem do teu amor, mas apenas um fecho do teu olhar sobre cada um deles será capaz de transformar suas vidas. Então, Senhor, nós entregamos em tuas mãos esses irmãos,
pedindo que eles se adiantem no caminho da luz e da evolução que Deus nosso Pai preparou para nós. Que a gente possa seguir em oração, em boas vibrações, em pensamentos elevados, buscando sempre a Tua presença, na alegria e também nas horas tristes e sofredoras. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Mestre amado Jesus, médico das nossas almas, depois de tantos desvios, erros e equívocos, depois de sermos resgatados por Ti como ovelhas perdidas na casa do Pai, depois de nos retornarmos para Ti, como o filho pródigo que cambaleando retorna ao lar e recebe de braços abertos pelo seu pai, aqui nos encontramos, com o nosso coração vibrante, por podermos contar contigo para aliviar as nossas dores, iluminar os nossos caminhos, clarear as nossas estradas. Que todos nós, mendigos da luz, possamos ouvir o Teu chamado para nos melhorarmos também e almejarmos a verdadeira paz. Que assim seja. Senhor, unidos em preces uns pelos outros, neste encontro de tão grandes vibrações de amor e paz, suplicamos a vós, humildemente, que através dos teus mensageiros da luz, intercedas por nossos irmãos, que passam por aflições de todas as ordens, os doentes com dores insuportáveis, os deprimidos e tristes, com os corações dilacerados, os injustiçados, incompreendidos e humilhados. Que todos recebam nossas vibrações de amor, potencializados pelo Teu coração magnânimo, balsamizando as feridas e secando as lágrimas íntimas e secretas dos nossos irmãos em lutas rigorosas, caminhando com o amparo generoso da Tua bondade divina, ó Pai. Compreendemos que nada é por acaso e tudo tem uma explicação racional quando entendemos as leis de causa e efeito. Mas tende piedade, Pai, que assim seja, graças a Deus. E assim, unidos e passados pelos corações do Pai, esse bate-papo, nessas reflexões tão oportunas para o bem do nosso planeta, nós agradecemos imensamente a pátria espiritual, efeitos espirituais que nos acompanham, o nosso mentor querido Ismael, por mais um encontro amoroso e gratificante deste bate-papo de sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus.